Fala galera, beleza? Me chamo Jorge Mauadier e você está no canal Game Dev by Jorge. Bem galera, o vídeo de hoje é uma continuação direta do vídeo de Object Pooling que eu fiz aí um tempo atrás, em que eu fazia ali o código do zero e explicava como é que funcionava o Object Pooling. O vídeo de hoje, que é a parte 2, a gente vai usar o mesmo script de lá, o mesmo código de lá, só que aplicando aqui para atirar, no nosso caso aqui, de uma espaçonave, né? Vai posicionar esse mesmo Object Pooling na ponta da nave ali, como se fosse atirando. Então, se você não viu o último vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Clica lá e assiste, que lá tá bem mais explicado, é que eu vou passar por alto só para a gente conseguir aplicar aqui, atirando esse Object Pooling, beleza? Então vamos aqui pro vídeo. Primeiramente aqui a gente tem, pro Object Pooling, a gente tem aqui a mesma coisa que a gente fez no último vídeo, mas só que aqui num projeto 2D, né? A gente criou aqui um objeto vazio pro Object Pooling e acrescentamos aqui, adicionamos a ele o nosso script aqui de Object Pooling. A gente bota aqui a quantidade, né? E aqui o objeto do pooling, que no caso aqui a gente fez um objeto do tipo círculo aqui, um círculo, né? Adicionamos a ele aqui um collider 2D do tipo círculo. Adicionamos o nosso script da velocidade da munição, como está para você já já. E adicionamos o componente Trail Renderer também, para traçar ali, renderizar o traçado desse tiro, beleza? Então, o que acontece com esse pooling object aqui? Assim que a gente dá o play aqui, assim que a gente dá o play aqui, você pode ver que ele vai aparecendo aqui, ó. E aqui o pooling funcionando, ele vai aparecendo aqui do lado. Esse pooling que está aparecendo aqui, essa munição aqui, quando eu largo ela aqui, ela já dá a velocidade dela ali que eu vou mostrar no script. Mas a gente quer que ela apareça aqui, ó, na ponta da nave. Quando a gente apertar, ela apareça aqui, beleza? Então, mostrando aqui o script primeiro dessa bullet, é esse script aqui de velocidade. Não vou explicar muito, no caso aqui está tendo uma variável de velocidade, que lá eu botei 10, né? Aqui no update ele fica iterando ali a posição, no transform.up, que é o eixo Y, vezes a velocidade, vezes time.DataTime, que é a velocidade em tempo real. E aqui a gente fez um método padrão da Unity, que é o onCollision Enter 2D, que ele verifica que se está tendo colisão com um objeto que tenha a tag enemy, que no caso é o nosso asteroide, e se colidir, essa munição a gente desativa ela, a gente não destrói, a gente desativa ela, porque a gente vai reutilizar ela no Pooling Object. E o asteroide, que é onde a gente vai colidir, aqui dentro dá um destrói nele. O asteroide a gente pode destruir porque ele está sendo instanciado. Bem, e o nosso script de Object Pooling é esse aqui, é o mesmo. Esse script aqui é o mesmo do vídeo passado. Dá uma olhada lá nesse vídeo que eu tô falando, ele tá aqui vai estar aqui na descrição, comentário fixado e no card também, só procurar ali. Dá uma olhada lá que lá tá sendo montado ele do zero aqui, tá sendo mais bem explicado. Aqui eu não vou explicar, mas esse mesmo script aqui que tá lá do último vídeo é esse aqui. E aqui é o mesmo script, mas só que eu alterei ele pra gente usar aqui, né? A única diferença que eu fiz foi que tem aqui nesse script é o singleton, né, que eu criei aqui. O singleton é uma variável pública que ele é do tipo da nossa, mesmo tipo da nossa classe, ele tem que ser público e estático. Aí a gente inicia ele aqui no awake, que é um método que é chamado antes do start, né, antes de iniciar o jogo. Ele verifica se essa nossa variável aqui do tipo do singleton, ela é nula, ou seja, ela não existe. Se ela não existe ainda, a gente pega ela aqui e atribui a ela o this, que é a nossa própria classe, nosso próprio objeto. Aqui a gente dá um destroy on load para ela persistir entre cena, né? Ele é adicionado a uma lista de objetos ali que não vai ser destruído quando a gente trocar de cena, de uma cena para outra. E aqui no else, caso já exista esse singleton, a gente destrói esse objeto para não ficar duplicado. E outra alteração que a gente fez foi aqui no nosso método de tiro, né? Que aqui do script passado, ele era chamado no update aqui, ó. Cadê? Ele era chamado aqui no update. E quando a gente apertava a tecla space, ele chamava que o objeto, ele chamava que o retorno desse nosso método aqui, que retorna um objeto da nossa lista de objetos que esteja desativado. Na hierarquia ele retorna um objeto desativado. E aqui no Fire a gente pega esse objeto, atribui ele a uma variável do tipo GameObject local. E a gente verifica se ele é diferente de nulo. Ou seja, se ele existe, se foi retornado, a gente pega ele e ativa.
porque ele retorna aqui desativado, né? Porque ele já inicia desativado aqui no start. A gente ativa ele aqui e abaixo a gente dá um start corotina, passa esse objeto aqui no parâmetro da corotina. E aqui na corotina, depois de 2 segundos, ele pega esse objeto, que a gente passou aqui pelo parâmetro, né? Que é esse objeto aqui. A gente pega esse objeto e desativa ele novamente, para a gente reutilizar ele. E isso aqui está sendo feito aqui também, mas só que eu troquei o método fire, ele não é mais chamado mais no update aqui, nem tem mais, eu removi. Esse aqui a gente pode fechar, que é o antigo. Eu removi ele do update, deixei esse método público e botei um parâmetro do tipo transform.position para ele, que é a posição que vai ser enviada daqui, ó, do nosso script de tiro. É esse transform aqui que vai ser enviado com a posição de onde a gente quer que apareça esse objeto do nosso tiro, né? Que é o do Object Pooling. Aí aqui, vou explicar aqui primeiro. Aqui do nosso script de tiro, a gente vai chamar ele aqui no update. Vai dar uma tecla de space para tirar, né? E aqui a gente vai chamar o nosso singleton, que é a nossa classe ali do Object Pooling. A gente acessa o nosso singleton que a gente criou lá, ó. A gente acessa aqui a classe, o singleton, e depois a gente consegue acessar o método público, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente acessa o fire de lá e passa esse transform para cá, para o parâmetro, que é a posição que a gente quer que seja posicionado esse objeto que a gente vai chamar aqui, do retorno, do Object Pooling, beleza? Aí aqui abaixo, quando a gente apertar a tecla de space lá no script de tiro, ele vai chamar esse método aqui, que vai chamar esse retorno, que está sendo retornado aqui pelo retorno desse método aqui. Aqui abaixo ele vai ativar, como é feito no outro, vai ativar o objeto, vai chamar a corotina para desativar depois de 2 segundos, mesma coisa. E aqui abaixo, que é o que não tinha no outro, a gente pega o objeto aqui do retorno, pega o transform.position dele, que é a posição que ele está no início, e passa para ele a posição aqui do parâmetro, a posição que a gente vai enviar daqui. A gente pega esse transform aqui da posição e pega o ponto position dele. E essa posição é um objeto vazio que a gente vai criar aqui dentro da nossa nave aqui. A nossa nave está aqui, né? Aqui a gente tá, na nave a gente tem um script de tiro aqui com esse objeto aqui que a gente criou. A gente cria um objeto vazio aqui, ó, dentro da nave. Eu renomeei ele e a gente pode posicionar ele. Posicionei ele onde que eu quero que apareça, que seja posicionado esse nosso game, esse object pooling da gente. Beleza? Então a única diferença que vai ter aqui vai ser, primeiramente, do vídeo passado, vai ser o objeto que a gente botou aqui como object pooling. Se vocês olharem lá o vídeo passado, vocês vão entender como é feito. E a diferença que vai ter aqui vai ser o objeto aqui que a gente botou a munição. E essa munição ela tem um script de velocidade que eu já mostrei. Aqui no script, a diferença desse script aqui para o outro é só esse aqui, no caso. É só a posição que eu vou fazer ele aparecer. E eu tirei o input daqui. É só a gente tirar o input daqui, deixar o método público, fazer esse parâmetro aqui para ele receber a posição, que é a diferença que tem aqui. A gente pega no final aqui do if, a gente pega o objeto da munição, a posição dele, e passa a posição desse objeto, desse transform que a gente criou lá dentro da nave, que é esse aqui, ó, que a gente está passando pelo parâmetro aqui, beleza? Então é isso, né? A parte do Object Pooling é isso, para fazer ele aparecer aqui na posição. Quando ele é distanciado, ele aparece nessa posição aqui, desse objeto vazio que a gente criou dentro da nossa nave aqui, que é passado para dentro do nosso script de shooting aqui. Nosso script de shooting, a gente passa ele aqui para dentro da variável, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele é passado para cá, ó. Dentro da nave tem um script de shooting e a gente passa esse objeto aqui que a gente criou, que é esse objeto aqui que a gente posiciona. A gente passa ele para cá, para dentro. Beleza? E aí, quando o objeto for instanciado aqui, pelo nosso Object Pooling, ele já vai receber essa posição desse objeto aqui. E aqui para os meteoros aqui, quem quiser ver também,
Vou ativar ele aqui. Como está funcionando o meteoro, eu faço ele aparecer aqui. Eu botei 3 posições. Ele vai aparecer. São 6 meteoros que eles vão ser instanciados aleatoriamente em 3 posições diferentes. Quando eu acerto eles, o meu bullet destrói ele. Ele é instanciado aqui em cima. Quando ele chega 5 segundos, ele é destruído, ó, aqui embaixo. E se ele me acertar, ele desativa a minha nave. Como é que eu fiz isso? Aqui, eu criei um objeto vazio aqui na cena. E adicionei 3 pontos de... Como vocês podem ver aqui, ó, adicionei 3 pontos de spawn, né? Para aparecer esses meteoros. E aqui no script, eu vou mostrar a lógica já já. Eu criei aqui duas listas, dois arrays. Um array do tipo GameObject, que vai ter todos os meteoros. Ali, vai ter os 6 meteoros. E criei um outro array do tipo Transform, que vai ter os 3 transforms das posições que a gente criou aqui, ó. Cada um vai aparecer em um canto aqui. Beleza? Bem, vindo aqui no script do Rock Instantiate, que é o script que a gente adicionou ali na parte de cima aqui, ó. Beleza? Nesse script, a gente vai ter, como eu disse, dois arrays. Um array do tipo GameObject, que vai ter todas as pedras. E um array do tipo Transform, que vai ter todos os spawns que a gente adicionou lá. A gente arrasta aqui na Unity aqui, ó. Aí aqui logo no start a gente chama uma corotina, que é esse método aqui da corotina. Nesse método da corotina, depois de 2 segundos, ele já chama esse método aqui, que é esse método que eu vou explicar já já, que está instanciando os meteoros. Meteoro eu podia ter feito também com Object Pooling, mas eu fiz com instanciando, que é para a gente ter os dois métodos aqui, tanto do Object Pooling quanto com instanciando cada objeto. Aí aqui na corotina, quando a gente chama o método e logo abaixo a gente dá um start corotina novamente na mesma corotina, que ele vai ficar chamando direto, vai ficar em loop chamando. Primeiro ele é chamado aqui logo no start, assim que inicia o jogo, espera 2 segundos, chama esse método aqui de baixo e depois chama a mesma corotina de novo, ele vai ficar nesse loop. É aqui nesse método que é chamado, que é o método spawn, a gente vai criar aqui duas variáveis do tipo inteiro, duas variáveis locais do tipo inteiro. E essa variável, uma vai me retornar um número randômico de 0 até a extensão da nossa lista aqui, do nosso array de pedras. Ou seja, ele vai retornar, são 6 pedras, ele vai retornar de 0 até 5, né? Que vai ser um index 0, ó, index 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 pedras. Ele vai retornar de 0 até a extensão de rock, que é 6. Vai ser de 0 a 5. Aqui para um spawn, a gente cria uma outra variável local também, mas a gente vai pegar de 0, um número randômico de 0 até 2, né? Que são 3 spawns. Como está aqui, 3 spawns. Beleza? Que vai ser de 0 a 2. Aí aqui no instantiate a gente vai instanciar a nossa lista de rock, né? De pedras. A gente vai escolher um objeto, né? Desses 6, que vai ser um número randômico que vai ser atribuído aqui. Cada vez que for chamado esse método aqui, ele vai dar um número diferente, vai dar um número randômico entre 0 e 5. E a gente vai pegar a pedra e vai passar esse index aqui, que vai ser de 0 a 5. Ele vai escolher a pedra que vai ser instanciada, que é o GameObject, que pede ali, ó, GameObject. Na segunda posição aqui, ele pede uma posição, né, um transform de posição, um vector 3 de posição, que a gente vai passar nosso transform, que é o nosso spawn lá dos 3 locais que a gente bota. A gente vai passar aqui o index que de 0 a 2, que é retornado aqui aleatoriamente, cada vez que é chamado o método. E como ele é um transform, a gente dá ponto position, né, que vai pegar a posição de um desses 3 que vai ser retornado aqui, ó, através do index. E aqui para o final a gente passa a rotação, que é o quaterno ponto identity, que é a rotação global. Beleza? E com isso ele vai ficar instanciando aqui entre esses 3 pontos aqui. Entre esses 3 pontos aqui, ó, como vocês podem ver. E quando eu acerto essa pedra, ela é destruída. E quando ela me acerta, ela me destrói também. Que é o que? No caso, cada pedra dessa aqui eu botei um outro script. Que é esse script aqui de rock. Que ele tá aqui, ó.
E esse script que está em cada rocha, ele também dá um start coroutine aqui, né? Que vai chamar essa coroutine aqui. Mas antes aqui, ele também vai ter um método padrão onCollision enter 2D, que quando ele colidir com um objeto com a tag player, que no caso é a nossa nave, ele vai pegar esse objeto colidido e vai desativar. No caso, ele não destrói. É como se tivesse nos matado aqui. Ele vai desativar a nossa nave. Aqui, vai dar um set active false no nosso objeto da nossa nave, que ele encontra aqui no colisão. E abaixo aqui ele destrói o próprio objeto dele, que é o meteoro. No caso aqui a gente pode destruir tranquilo, porque a gente já está usando o instantiate mesmo aqui. A gente está instanciando ele e aqui a gente pode destruir, aqui no Rock. E para cada pedra vai ser feito isso. E aqui no start, quando ele dá um start com rotina, ele vai chamar aqui, vai esperar 5 segundos. Se ele não for destruído com o nosso tiro lá, do nosso Object Pooling que a gente atira, ou não bater nenhum dos nossos no nosso player, né, que ele vai ser destruído também, depois de 5 segundos ele vai ser destruído do mesmo jeito. Ele vai esperar, ele vai ver, ele vai verificar aqui, depois de 5 segundos, ele vai verificar se esse objeto é diferente de nulo, ou seja, se esse objeto existe, ainda existe, né, se ele não for destruído nem colidindo com a nossa nave e nem atingido pelo nosso tiro, ele ainda existe, então depois de 5 segundos ele é destruído. E é isso que acontece aqui, beleza? Bem, então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. É, Não esquece de que eu expliquei por alto aqui o Object Pooling. Caso você não tenha entendido, assiste lá o primeiro vídeo, que vai estar... A primeira parte desse vídeo vai estar aqui no comentário, na descrição e no card. Só você procurar o link que vai ter ali, você clica lá e assiste para você entender melhor eu montando aqui, explicando esse Object Pooling. Depois vem para esse vídeo aqui, que eu só vou fazer essas alterações aqui. A única coisa que eu faço aqui é o mesmo script. Como eu disse, a única alteração que eu faço é o singleton, que também tem vídeo, que também vai estar o link aqui na descrição. O singleton e a alteração que eu faço aqui nesse método de tiro, que ele não vai ser mais chamado por aqui, ele vai ser chamado pelo script de shooting, que é aqui, ó. E a gente de lá do shooting, a gente passa a posição que a gente quer que esse objeto apareça, é isso. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E valeu!